Mas eu acho que a gente precisa começar falando da Previdência no Brasil. Nós temos um sistema previdenciário brasileiro definido na Constituição, que estabelece, a previsão de um regime próprio para os servidores públicos, e isso está conectado com várias regras constitucionais específicas do servidor público. E eu tenho também o regime geral de previdência social. Aqui começa o primeiro equívoco que vem permeando a proposta e os debates feitos até então, no sentido de que eu tenho dois regimes diferentes e vou adotar uma mesma previdência complementar. Nós vamos ver que isso é impossível, de ocorrer sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista econômico também. Pode passar, por gentileza. Eu tenho, no regime próprio, servidores efetivos e membros de poder. Pode passar. No regime próprio, eu tenho a cobertura dos trabalhadores da iniciativa privada, eu tenho servidores públicos também vinculados ao regime geral, que são os ocupantes de cargo em comissão. Isso foi definido explicitamente pela emenda 20, que deu uma nova redação ao artigo 40 da Constituição. Eu tenho os cargos temporários e eu tenho outros segurados não amparados por regime próprio. É uma questão muito peculiar de Estado, não diria nem Estado, mas muito de município. Eu entendo como um equívoco da Lei 9717, que fixa as regras gerais para os regimes próprios, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Eu tenho ainda agentes de saúde que são amparados pela emenda constitucional 51, que permitiu que a administração pública contratasse empregados públicos. Então, eu tenho agora uma situação, a partir de 2006, de empregados públicos segurados. Então, eu tenho situações de empregados nas autarquias e fundações, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de restabelecer o regime jurídico único, tá certo? Que não permite mais contratação de seletistas na administração direta, salvo esse caso amparado pela emenda constitucional número 51. Pode passar, por favor. E aí eu preciso compreender a cesta de benefícios previdenciários que não depende da nossa vontade infralegal. Então, esses regulamentos da FUNPRESP, eles são muito limitados, porque eu tenho todo o arcabouço definido na Constituição da República. Pode passar, por favor. Eu tenho o rol de benefícios definidos no artigo 201 da Constituição e que se estende ao regime próprio pelo artigo 5º da 9717. Então, eu tenho aposentadoria em várias hipóteses, eu tenho auxílio-doença e auxílio-acidente. Isso é uma questão bastante delicada, que se eu limito o regime próprio a 3.900, significa que um policial federal vai sumir, ele sobe o Morro do Alemão, para ficar conectada lá com a minha cidade, o Rio de Janeiro, ele corre uma série de riscos e, se ele tem algum problema, ele vai receber apenas R$ 3.900, enquanto que na ativa ele tem um salário muito maior. Então, esse é um ponto que eu preciso compreender, porque a cesta de benefícios previdenciários segurados pelo regime próprio não se resume à aposentadoria e pensão. Então, esse policial, ele vai contribuir a partir da FUNPRESP apenas com R$ 430, mas ele vai ter direito a receber do regime próprio um salário integral. Quer dizer, então, eu vou gerar mais déficit para o regime próprio. É isso que esse Congresso Nacional pode aprovar. O salário maternidade é uma outra questão, ele é benefício previdenciário, Então, a mãe que ganha um salário, uma juíza, por exemplo, ganha um salário de, 18, 20 mil reais, mas se ela resolve ter um filho, então, os 6 meses de licença médica, ela vai ter que receber o salário maternidade pelo regime próprio e vai estar limitado a R$ 3.900, ou o regime próprio vai pagar o salário de 20 mil sem contribuição suficiente para sustentar essa cesta de benefícios. Então, eu tenho que pensar a cesta de benefícios como um todo e ver como é que está sendo limitada. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Pode passar, por gentileza, para mim?
Não está passando? Bom, então, o argumento do governo é que eu tenho que equiparar o público com o privado sem fazer uma reforma constitucional. Eu acredito que o Congresso Nacional ele pode deliberar isso, só que tem que ser no fórum adequado. Para equiparar setor público do privado, eu tenho que pensar numa reforma estruturante na Constituição primeiro. Eu não posso pegar apenas um único viés, querer equiparar sem pensar na Constituição de uma forma sistêmica, como o juiz acabou de citar. Quer dizer, é o mesmo erro que se incorre em não fazer uma avaliação sistêmica e vir com propostas... Pode passar, por gentileza? Com propostas... Eu queria só, se pudesse me dar só uma licencinha, por gentileza. Então, na nossa avaliação, o projeto é um golpe no servidor público, que corre sérios riscos na sua aposentadoria. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu fiz não é nenhuma simulação, porque isso é tão simples que a gente não pode falar em simulação de uma forma científica, né? Mas vamos lá, quer dizer, o que esse projeto vai inaugurar é uma subavaliação do financiamento da União para o regime próprio. Por quê? Hoje eu tenho o servidor público que recebe o salário do teto. Vamos supor um ministro do Supremo hoje ganha R$ 26.723,13, para ser bastante precisa. Ele contribui, esse ministro do Supremo, com R$ 2.939,45. A União, como patronal, contribui com R$ 5.800. Esse regime próprio tem uma receita de R$ 8.800. Com a FUNPRESP, um novo ministro do Supremo vai contribuir R$ 430. A União vai contribuir só R$ 861 para o regime próprio. Será que a Petros, com a criação da Petros, a Petrobras também pode reduzir a participação dela para o INSS? Pode ser uma alternativa, né? Ok, né? Ela não reduz, mas essa é a pergunta que vai ficar. Pois se o que o governo prega é uma igualdade, então as empresas privadas também que criarem a Previdência Complementar, elas vão querer o mesmo tratamento. Afinal de contas, o governo é que está pregando igualdade. Então, esse regime próprio... ele vai ter apenas, quer dizer, hoje ele tem uma receita de R$ 8.800, essa receita vai cair para pouco mais de R$ 1.200. A FUNPRESP, o servidor, naquela base de 11%, vai contribuir com R$ 2.508 e a União com R$ 1.938. Então, ao todo, a União passa a contribuir para os regimes, né, o regime próprio e a FUNPRESP, apenas R$ 2.800, enquanto hoje a contribuição dela é de R$ 5.800. Tem que ser mágico. Tem que ser mágico para dizer que esse é um sistema que vai se manter equilibrado, né? Eu acho que estão apostando em taxas de juros exorbitantes. Economistas renomados desta casa e da casa ao lado não apostam em nada mais que 4% para os próximos anos. Então, esse é um ponto, senador, que precisa de uma reflexão entre os parlamentares. Seria muito interessante um debate no âmbito da CAI para avaliar as questões econômicas, tá certo? Porque não tem mais. Então, a União tem uma redução de R$ 3.078. Quer dizer, isso gerando um ônus para o servidor e membro de poder. Pode passar, por gentileza. Como que é o financiamento para o INSS, né? Um empregado que ganha a mesma coisa que um ministro do Supremo, ele contribui R$ 430, a empresa dele, ela contribui com uma alíquota que varia de 20% a 23%, pode chegar a 6.146. A alíquota adicional, esse empregado não paga, porque ele tem esse ônus para a empresa em razão de atividades de risco, assim como os servidores da Polícia Federal assumem um risco, né, em nome do Estado, as empresas também há casos em que os empregados de mineradoras, enfim, assumem uma atividade de risco e quem paga é o patrão, não é? Então, o patrão paga até R$ 3.200. A União não paga nada. A União é o pior dos patrões desta República. É o pior, né? Então, joga servidores em situação de extremo risco, não quer financiar e ainda quer reduzir o pouco que financia.
que é importante dizer, a União só passou a contribuir com 22%, que é o que a média do que as empresas contribuem sobre o salário total para o INSS, apenas em 2004, porque até 93 a União não contribuía com nada, de 93 a 2003 a União passou a contribuir com 11%. Apenas, enquanto as empresas, historicamente, contribuem com 22%. Não tem mágica, gente, não dá para ter equilíbrio em bases como essa. Então, é uma falácia chegar aqui e falar do déficit. Então, vamos computar e fazer uma análise histórica de tudo que a União deve ao regime próprio. Vamos consignar isso nas contas do governo federal e vamos ver quanto que o governo federal deve ao servidor público federal. Esse é o primeiro cálculo que tem que ser feito. É a primeira análise. Isso é o básico. Então, como é que eu quero complementar uma bagunça institucionalizada? O regime próprio da União é o pior da República. A União usa mão de ferro com estados e municípios para que organizassem os seus regimes próprios, e isso é uma tendência que vem desde 98 com a emenda 20. Não é? Então, existem regras para compensação que a União não cumpre. A União compensa regime próprio de estados e municípios porque isso é simpático, porque isso dá voto. Mas a União não compensa o regime próprio da União. Então, vieram 540 mil servidores seletistas para o regime próprio em 1990, pessoas que contribuíram historicamente para o regime geral, e o INSS não compensa o regime próprio da União. Então, esse número de 28 bilhões e 800 milhões que é apresentado com uma margem aí de diferença, será que esse número seria esse se houvesse a compensação? Será que se eu computar o que a União deixou de contribuir historicamente, não vou nem entrar em custo de Ponte Rio-Niterói, em Transamazônica, nessas obras faraônicas da década de 70 a 80. Não estou nem entrando nesse mérito, porque houve um desvio do dinheiro da Previdência, mas só o que a União deixou de contribuir. Essa parte de servidores que estão se aposentando agora e contribuíram historicamente para o regime geral. Por que é que o INSS compensa, tem um sistema eletrônico para compensar regime próprio de estados e municípios? Será porque a lei existe desde 99? Por que é que não se faz a compensação entre os regimes próprios? Porque há um histórico de servidores que entram no Estado, município, como eu, servidora do município do Rio, do Estado do Rio, estou na União e vou me aposentar aqui, é bastante provável, a não ser que aqui fique um quadro insustentável sob o ponto de vista fiscal. Eu não acredito que estados e municípios vão seguir, faço um alerta aos estados para não seguirem o péssimo exemplo de São Paulo. São Paulo foi mal orientado e implementou um regime próprio que é o pior dos mundos. O pior dos mundos. Então, pode passar para mim, por gentileza. Ok. Então, eu tenho um cenário de subavaliação do financiamento da União. É isso que a FUNPRESP vai instituir na esfera federal. Só que direitos do servidor estão na Constituição. E aí, essa é uma questão que não vai se esgotar nesta casa, senador, né? Nós vivemos num Estado democrático de direito e é óbvio que os direitos serão reclamados no âmbito do judiciário. Então, o fundo já nasce com uma fragilidade jurídica imensa e, sob o ponto de vista do risco legal, é muito grande, por uma falta de planejamento. O Ricardo disse aqui que o projeto está em debate desde 2007. Desde 2008, tem um acórdão do Tribunal de Contas da União, 352, do plenário, em que, no voto do ministro relator, ele aponta a necessidade de fazer estudos segregados por poder e órgão, né? Para que se possa avaliar o impacto das aposentadorias e pensões sobre o limite de pessoal dos poderes e órgãos da União. O limite de 6% do judiciário, eu não apuro 6%. Eu, há 12 anos, eu me debruço sobre a lei de responsabilidade fiscal, porque essa é a minha função. Então, assim, eu posso assegurar aos senhores e à sociedade brasileira
os poderes vão descumprir limite de pessoal. Eu lamento que o secretário do Tesouro não tenha vindo mais uma vez. A gente vem sempre insistindo para que ele faça esse debate, porque quem faz os relatórios da União, do Poder Executivo, e as portarias, né, elas são do Tesouro, mas ele não vem ao debate, porque eu queria muito ver o secretário do Tesouro dizendo em rede nacional que isso não vai acontecer, né? O secretário executivo da Fazenda, ele não disse isso ao ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. Reconheceu que pode haver descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vamos explicar por que. Eu vou ter que correr agora, por favor. Avança, avança, pode avançar, que eu quero chegar a esse ponto. Pode avançar mais, vai. Aqui tem só um ponto interessante, né? O governo federal usa a Holanda como um modelo, um paradigma, e vamos entender como é que é a coisa no plano internacional. O governo propõe o servidor, né, até 11%, a União entra com até 8,5%, sem medidas garantidoras, e esse adicional é de 1%. Na Holanda, que é o paradigma para o governo federal, o servidor aporta 8%, o Estado 16%. Já começa aí a falácia. E mais as medidas garantidoras e mais cobertura de benefício de risco. Então, quando o governo vem vender o modelo da Holanda aqui, ele só não fala como é que é a base de financiamento lá, que é o que a gente está querendo discutir. Foi o que o Álvaro falou com muita propriedade. Então, é uma falácia que está sendo vendida. Esse é um assunto que tem o seu caráter complexo e o governo ele se vale dessa complexidade do tema para vender facilidades que não se sustentam sob o ponto de vista econômico, né? Não tem fundamento econômico. Pode passar, que eu quero chegar à questão fiscal. Pode passar.